Hello! Eu sou a Miss Gabi, uma das professoras aqui da BBK. Eu dou aula de inglês para crianças há mais de 15 anos. Eu fui uma criança bilíngue, não fiquei confusa e hoje eu trabalho aqui na Tailândia ensinando crianças que não falam português como falar inglês. E eu quero falar com você sobre o superpoder que o seu filho tem. Durante a minha jornada ensinando criança, eu me deparei com muitos pais perguntando: mas Miss Gabi, se eu ensinar inglês pro meu filho, ele vai se confundir, ele não vai aprender a falar português. E eu tô aqui para te ensinar de uma vez por todas que não vai confundir o seu filho. E eu quero te explicar por que não vai confundir o seu filho. Baseado primeiro na ciência, hoje a gente já tem muitos artigos científicos que comprovam isso, e também na minha experiência. Eu tive alunos já de 6 meses até um senhor de idade de 75 anos. Existem muitas diferenças que o nosso cérebro passa durante a nossa vida, tudo que vai acontecendo no nosso cérebro. Por que é melhor você ensinar inglês para uma criança de 6 meses do que depois como adulto? Eu não estou falando que é impossível você como adulto aprender a falar inglês. Não é impossível. Eu tô aqui na Tailândia, tenho 30 anos, 31, acabei de fazer, e eu tô aprendendo tailandês. Quando eu tinha 5, eu aprendi inglês. Eu não lembro de ter aprendido a falar inglês, mas agora com tailandês tá bem mais difícil. É impossível? Não. Eu tô aprendendo, mas numa velocidade bem mais devagar do que quando eu tinha 5 anos e eu fui lá para os Estados Unidos, minha família se mudou para lá. Eu estava numa escola que só falava inglês e eu tive que aprender. Eu não me lembro desse processo. Eu quero te explicar por que eu não me lembro desse processo e o que você tem a ver com isso, como que você pode ensinar inglês para o seu filho, ok? Vamos lá? Antes de começar, eu quero falar algumas palavrinhas-chave desse processo de ensino da sua criança. Eu não quero complicar muito, mas eu também acho que você merece saber o que acontece no cérebro da sua criança para você se sentir confiante, sabe? Uma mãe confiante, um pai confiante, porque você merece saber qual é o momento certo de ensinar inglês. Você merece saber qual que é o momento certo na vida do seu filho, porque hoje nós sabemos que o inglês, ele não é só importante para você aprender o verbo to be, né? Infelizmente ou felizmente, hoje o inglês é uma língua universal. Em qualquer país do mundo, se você não souber falar a língua local, saber falar inglês, você vai conseguir se comunicar e ter aquela experiência naquele país. Então, o inglês é muito importante para isso. E eu quero te ensinar alguns termos. O primeiro termo que a gente precisa saber é a neuroplasticidade, ok? Coloca aqui na tela de alguma forma para mim. Neuroplasticidade. O cérebro da criança é diferente do cérebro do adulto por conta da neuroplasticidade. Porque quando a criança ela está se desenvolvendo, o cérebro dela está pronto para aprender novas línguas. Ela está naquele ponto perfeito para absorver novos sons. Por isso que um adulto que vai aprender, o cérebro dele está em outra fase, está em outra estação. Ele já adquiriu os sons, ele já adquiriu os fonemas, as fonéticas. Eu nunca tinha ouvido o som da fonética tailandesa. Eu nunca tinha ouvido os tons diferentes. No tailandês, eles usam tons. Então, às vezes, vou dar um exemplo. Gai é uma coisa. Gai é outra. Gai é outra. Só um exemplo. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Agora que eu tô aprendendo, tá muito, muito mais difícil. Porque quando eu era criança, eu não ouvi o som. Na fase que o meu cérebro estava pronto para aprender novos sons, eu não ouvi aqueles fones. Por isso que agora adulta, eu preciso acostumar o meu cérebro a ficar ouvindo para acostumar. Então a neuroplasticidade é algo bem característico da criança. O cérebro do seu filho está pronto para ir. Outra palavra que é importante para você saber: code switching. Code switching é a habilidade que o nosso cérebro tem de identificar quando e onde eu uso qual língua. Então, o que acontece com muitas crianças bilíngues é que às vezes elas acabam misturando, né? Quando é para falar em português, ela fala inglês, ou quando é para falar inglês, daí o pai já fica: meu Deus, meu filho tá falando inglês, ele não tá sabendo falar português. Isso é uma mentira. Quero desmistificar isso para você. Simplesmente é o cérebro aprendendo que para um objeto tem 2 palavras, né? Para um objeto ele pode falar, se for falar de book, que é livro. Para aquele objeto, a criança está aprendendo que ela pode falar book
ou pode falar livro. Então, o code switching é ela ficar trocando e ela tá aprendendo isso ainda. Quando que ela usa qual língua, né? Então, se você começar a conviver com crianças bilíngues que moram em outros países, elas sabem, e é incrível isso, elas sabem para quem e com quem elas conseguem falar qual língua. Eu vou dar um exemplo dos meus alunos. Meus alunos aqui na Tailândia, eles falam chinês, tailandês, burmês, que é birmanês, de Mianmar, e dentro dessas 3 línguas tem dialeto. E os meus alunos conseguem falar todo. Eles conseguem saber quando que eu vou falar com a mãe que fala tal dialeto, quando falar com o pai que fala tal dialeto. Eles sabem que a avó só sabe falar um dialeto bem específico da tribo deles. Eles sabem, porque a criança ela tá nessa fase de absorver os sons, de aprender, então não vai confundir. Outra palavra importante nesse mundo do bilinguismo é input. Input significa exposição linguística, ou a frequência que nós ouvimos outra língua. Por que é importante eu saber disso? Quanto maior o input, né? Quanto maior a exposição à língua, mais o cérebro vai reter. Então, se eu estou ouvindo uma língua todos os dias, o meu cérebro vai entender que aquilo ali é importante, né? Então, é muito mais sobre a constância do que o tempo. Então, às vezes que eu vou dar uma aula para um adulto, por exemplo, eu falo para ele, é melhor você ouvir inglês 5 minutinhos por dia do que se você pegar um sábado à tarde e ficar 3, 4 horas estudando inglês. Não, você precisa controlar a frequência, a constância do seu input. Então, eu vou dar um exemplo prático de como que eu faço isso com os meus alunos nas escolas internacionais que eu trabalho. Eu crio uma rotina para elas que elas vão ouvir a mesma coisa todos os dias. A hora de ouvir uma história, que é story time. Então, por que uma criança, quando ela é exposta à língua em outro país, igual no meu caso, ou quando uma criança estuda numa escola bilíngue, por que ela aprende tão rápido? Porque todos os dias tem input. Todos os dias ela está sendo exposta a essa língua. Então, quando eu estava lá nos Estados Unidos e me colocaram numa escola americana e eu não falava nada de inglês, eu aprendi em poucos meses. Por quê? Eu tinha um grande input. Todos os dias eu estava ouvindo a língua e meu cérebro estava pronto para aprender, porque estava com a neuroplasticidade, meu cérebro estava pronto para aprender outra língua e foi muito rápido. Então, como que você pode fazer isso em casa? Expondo seu filho à língua, aumentando o input. Isso se faz na rotina, que daí eu entro em outra palavra que é importante no bilinguismo, que é o filtro afetivo. Eu costumo dizer para as famílias que eu atendo que o poder do pai é muito maior do que o poder do professor. Porque o pai e a mãe, eles são os maiores e melhores exemplos para os filhos, né? São vocês, pai e mãe, que precisam ensinar tantas coisas para os seus filhos. Tem coisas que vocês ensinam para eles que você nem percebe que você está ensinando, né? Vou dar um exemplo. Quando eu dava aula de inglês como matéria em escolas ali no Brasil, um dos pais dos meus alunos veio e falou assim: Miss Gabi, o meu filho tá falando porta e porteiro, portão. Por que ele tá falando isso? Eu perguntei pra ele falou que é porque a Miss Gabi fala. Eu tentei ensinar isso pra ele? Não, mas é porque eu sou do interior do Paraná. O meu R ele é puxado. E eu ensinei sem querer aquela criança a falar porta, porteiro. Virou uma coisa engraçada, mas imagina você pai e mãe que tá todos os dias com seus filhos, a sua influência é 1000 vezes maior. Então, por isso que o filtro afetivo entra muito no bilinguismo, porque muito mais também vale você aprender de quem você ama. Na educação infantil, principalmente na primeira infância, mais vale o laço afetivo e as crianças aprenderem através do laço, né, do vínculo, do que uma pessoa que a criança não tem laço. Eu aprendo muito mais com alguém que eu amo do que com uma pessoa desconhecida, que às vezes só me vê uma vez por semana. Então imagina o poder e o potencial dos pais na vida da criança. E quando a gente fala de bilinguismo, principalmente. Então, se você, pai, se posiciona e fala, não, meus filhos vão aprender inglês porque eu vou ensinar ou eu vou criar um ambiente bilíngue, mesmo você não falando, o seu filho tem esse superpoder, ele tem a neuroplasticidade. Você pode criar um ambiente bilíngue para ele.
Então, o filtro afetivo tem muito a ver com quem está ensinando, quem está dando esse exemplo, quem está sendo um modelo para ensinar uma segunda língua. Vamos revisar essas palavrinhas do mundo do bilinguismo para você finalmente sentir confiante para falar: não vou confundir meu filho. Primeira, neuroplasticidade. Segunda, code switching. Terceira, input. E 4, o filtro afetivo. Com essas 4 palavrinhas, você já consegue se sentir confiante o suficiente que você não vai confundir a cabeça do seu filho, que ele está pronto para isso, ele está pronto para que uma segunda língua seja exposta a ele na primeira infância ou durante a sua infância. Vai dar certo. Ele não vai confundir, eu prometo que você não vai confundir o seu filho. Ele tem um super poder que é a neuroplasticidade. Então, agora é o momento certo. Você é a pessoa certa para fazer isso. E a BBK está aqui para te ajudar com as ferramentas que você precisa. Nós criamos ferramentas para que você consiga criar um ambiente bilíngue na sua casa, mesmo que você não fale inglês. Então, se você gostou desse vídeo, se você sentiu que esse vídeo fez sentido para você e para sua família, se inscreva no canal para a gente conseguir espalhar essa mensagem, espalhar mais sobre educação para outras famílias também. Envie para alguém que sempre teve essa dúvida: será que eu vou confundir o meu filho? E dá um like, tá bom? É isso.